Bom dia. Mira, tinham 2 tradutores. Se foram? Podem me ajudar a traduzir? Oi? Não. E outro também se foi. Quando fui para pedir para outro, tampouco. Rebeca foi a primeira que usou a toalha. Papi, eu não logo entendesse o português, quanto mais é de espanhol. Português de costeño. Vocês, quando forem a Rio de Janeiro, um dia vão entender o que é em português de la costa, de Rio de Janeiro, de carioca. Pero bueno, confiando nele Senhor, Paito me falou: se tu habla, busque hablar despacio, ¿sí? Não seja tão pentecostal, mais presbiteriano, assim, calmadito, e vocalizar as palavras. Amém? Amém. Para que não nos canse. Eu de verdade me gusta uma frase que em muitas das prédicas tenho empezado, muitas delas, e hoje queria utilizar essa expressão. Nuestro Deus, nuestro Padre, é um Deus de princípios. Amém? Aunque a terra a princípio estava desordenada, caótica, não foi ele quem rendou esse caos, porque nada, como diz Isaías, nada lo hace caótico, verdade? Isso foi outra coisa que rendou esse caos, caótico e vazio, assim estava a terra. Você aqui, nosso Deus é um Deus de ordem, e nós outros não podemos acomodar as coisas conforme nossa perspectiva. Se a madeira utilizada para o tabernáculo tinha que ser acácia, ponto. Tocava-se acácia. Pela acácia, Moisés, não tem outra madeira mais fácil para que podamos trabalhar? Isso é uma madeira muito difícil. Mira, o cedro do Líbano, isso se pode cortar, isso é uma mantequilha. O holandito sabe. Trabalha com quantos anos, toda a sua vida com madeira, verdade ou não? Imagina te mandar para ser uma mobília de acácia. Tem alguma outra madeira aqui tão pesada como a acácia? Em Colômbia? Pode ser que tenha em os carpinteiros que não querem. Não, essa madeira não. Pero não é segundo nosso critério. É segundo o critério de nosso Deus. Amém? Quando Neemias chega a Jerusalém por la noite, na madrugada, corre seu cavalo, que no caso era uma mula, lo sai e vai ser uma vistoria para mirar os muros de Jerusalém que estavam todos destruídos. Já se tinham passado praticamente um siglo desde a primeira saída de los hijos de Deus, no caso de Israel, a mandato de Ciro, quase 100 anos. E todavia os muros estavam destruídos, acabados, lleno de escombros. Tem o templo, mas isso não é suficiente. Para Deus, as coisas não são como nós pensamos, suficiente, não é assim. E ele sai pela porta do vale, vem barrando, passa pela foita do dragão, e intenta, diz a palavra, entrar, passar pela porta da fuente, onde aí estava o estanque de Siloé, ou Chiloé, dependendo da tradução.
e não logra entrar porque essa entrada estava, de todas as portas, essa era a que estava mais destruída, mais acabada, llena de entulhos. E lhe tocou regressar e volver e entrar de novo pela porta principal. E aí entramos no capítulo 3 e vem uma ordem de Deus. Vem toda uma sequência, porque nosso Deus é um Deus de princípios. Me hago entender? E bajo esses princípios que podemos encontrar na palavra de Deus, eu hoje gostaria de falar com vocês um tema. Que uma palavra não pode ser sem outra. Que palavra? Há muitas, mas destas palavras, unidade é uma. E a outra é unanimidade. Há uma diferença muito grande entre unidade e unanimidade. A unanimidade é o cerne, é o centro, é o que mantém, o que forma e forja a unidade. Sem unanimidade, a unidade não passa de delongas, que creio que não tem essa palavra em espanhol. Não tem seu valor, não tem seu poder, não tem sua presença. Podemos falar que somos unidos, amém? Tocamos nossas mãos, muitas das vezes por cima do muro, como dizia nosso irmão Nick, pero onde está de verdade a unanimidade? E é isso que gostaria de falar hoje. Sei que suprimiu o tempo, pelo que podamos entender pelo menos o princípio das coisas. Começamos por Juan capítulo 17, versículo 20 ao 23. Hasta aí bem? Vocalizamos bem ou não? Como está a coisa? Sim? Como está a nuvem? Qualquer coisa, hermano, frena um pouco porque está muito rápido. Parece um cavalo louco. Amém? Mas, abre o Senhor Jesus. Essa oração do Senhor Jesus. Sabe quanto tempo o Senhor gastou orando aqui? E é uma coisa tremenda. Se tu lotou os versículos e hace como uma oração, não passa de 6 minutos. Essa oração. Pero, irmãos, que tremenda oração, verdade? Mas no ruego solo por estos, aí está com os discípulos, sino também por os que hão de creer em mim, por la palavra de ellos. E aqui estamos todos sentados hoje. Nos alcançou a palavra, verdade? Amém? Amém? Desde aliás em Pentecostés, nesse dia, em Hechos 2. E de aí, por a obra do Espírito Santo, a palavra. Por quê? Irmãos, foram 3.000 almas, as primeiras que se converteram ao Senhor. Verdade? Muitas dessas almas que estavam aí não viviam em Jerusalém. Depois ele tocou. Incluso tinham homens e mulheres aí, como diz a palavra, que eram de Roma. E por isso,
o Evangelho chegou hasta Roma. Quando a igreja está em Roma, habla nosso irmão Justo Gonçalves, que muitos teólogos pensam dessa forma, e eu me inclino também, de certa forma, por esse pensamento, que chegaram hasta Roma antes do que chegaram os apóstolos ou os obreiros, e aí foi plantada a igreja em Roma. Interessante, verdade? E por isso, estamos todos aqui hoje sentaditos, porque esses homens, de verdade, foram unânimes, não foram só unidos, mas eram coesos, tinham unanimidade entre eles. E o Senhor sigue, para que todos sejam uno, como tu, ó Padre, está em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós outros, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade que o Senhor está falando aqui, quer no Padre e no Filho, e através da obra do Espírito Santo, que infunde em nós outros este poder, por la unção que tem o Espírito de Deus, é que nos deixa unidos pelo nosso Deus, nosso Padre, e mais o Espírito Santo, por sua obra de mais de 20 siglos, sigue, desde o Pentecostés. Não quero dizer que antes o Espírito não atuou, claro que sim, não podemos separar a obra do Padre, do Filho e do Espírito Santo, sempre, desde a criação. Aí está o Padre, aí está o Filho, aí está o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Na obra, um solo Deus, três pessoas, pero com suas obras, entre comillas, distintas, pero coesas, unidas, em um solo propósito único, perfeito e santo e sublime. Poderíamos cantar essas três frases que acabamos de cantar. Aleluia, aleluia, libertado. Creio que poderíamos cantar por muito tempo, verdade, não? É como os serafins delante do Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Isso, sabe o que é isso? O que leva a igreja a clamar e a proclamar é mais allá da unidade. Por quê? Porque cantamos unânimes. Quando alabamos o Senhor, a igreja alaba com entendimento em unanimidade. Por isso que o Espírito flui, por isso que há poder, incluso sanidade. Hace falta a sanidade. E mais, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me diste lhe é dado para que sejam um, assim como nós outros somos um. Eu em eles, tu em mim, para que sejam, a palavra no grego aí, perfeccionados. Está na Reina Valera também? Perfeitos. Em unidade. A palavra aí no grego é para que sejam consumados em perfeita unidade. Tetelestai. A mesma palavra que o Senhor utilizou em la cruz do Calvário, quando utiliza essa frase que tanto conhecemos. Verdade? Está tetelestai. Terminou a obra. Aí poderíamos entrar no significado da palavra tetelestai, mas deixamos por agora, eu creio que muitos irmãos já estão conosco. Da profundidade que tem essa palavra.
de consumar, como terminar a obra, como assim um pintor, aqui rápido, terminava sua pintura e antes de firmar, mirava a pintura, tetelestai. Uma obra de teatro, quando terminava, todos os atores chegavam delante de outros e tetelestai. E aqui está essa palavra, tetelestai, consumados em unidade, para que o mundo sepa que tu me enviaste, que os amaste, tal como me has amado em mim. Amém? Na unidade. Pero nos falta mais um processo, mas que necessitamos não só da unidade, como também da unanimidade. Unânimes. Exemplo. Não vai pintar uma casa, chama um grupo de pessoas e entramos numa habitação e esse grupo de pessoas mira, vamos, o que te parece? Vou pintar de branco. E outro, me parece amarillo, melhor. E outro, verde, azul. Eles estão unânimes, estão unidos nesse trabalho, em pintar a casa, pelos discordam entre si, pelos colores. Agora necessita uma unanimidade entre eles, chegar a um consenso, um acordo, e todos de acordo, verde, bueno, sim, verde. Pero não confundam que na vida da igreja as coisas são feitas de uma forma democraticamente. E na igreja não há essa coisa de democracia como no mundo. Tampouco autocracia, pero sim Deus governa nossos corações através do seu Espírito. Isso que habla de certo ponto da unidade. Agora, a importância de entender um pouco da unidade. Vou citar um texto que nós outros não conhecemos muito bem. Efésios, esse é muito conhecido. Efésios capítulo 4, versículo 3. Sabiam que das epístolas de Pablo, a epístola aos Efésios é uma das epístolas que mais Pablo habla e comenta sobre a palavra ágape? Há muitos versículos na igreja, na epístola, onde Pablo habla sobre o amor entre eles. Se você for estudar a epístola, se não estou equivocado, como 7 versículos. Interessante como que Pablo está tratando a igreja em Éfeso e fortalecer o amor. Ele amou. Mira, ele amou. Por quê? Porque como termina a história da igreja em Éfeso? Termina mal. Muito mal. Em menos de 90 anos. Aí está o Senhor com Juan em Patmos, e aí temos uma das sentenças que o Senhor hace à igreja em Éfeso: vocês erraram o primeiro amor. Nada escapa de Deus, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando o Senhor habla, quando o Senhor proclama a sua palavra, o Senhor está nos chamando. A intenção do Senhor é atrair-nos a Ele. Amém? E aqui nesse versículo, Paulo toca isso aqui: esforçando-nos, por favor, por perseverar na unidade do Espírito, e no vínculo de la paz. E claro, vamos saltando os versículos. Quando chegamos no versículo 13, diz assim: hasta que todos, ou até, cheguemos o que? Na unidade de la fé. Essa unidade aqui que
Paulo está falando, en el Espírito, é uma unidade que central. Paulo aqui não está tratando de questões doutrinárias de cunho secundário ou relativo. Pode ser que algum irmão se ofenda. Às vezes, irmão, eu não entendo. Tantos anos tenho caminhado. Já estou velho. Não parece, pero creio que sim. Velho. E às vezes muito cansado. Minha família sabe, me conhece. Esse dia cumprimos 16 anos de matrimônio. O irmão Tomás falou que tinha que ser na corrente, na cadena de oração por Daem. Por suportar 16 anos para este homem aqui. E Rebeca também. Pelo que quero dizer com isso? Parece que não logramos entender que esta unidade que Paulo está falando, que está rogando, é que aunque tenhamos diferenças em relação a nossos pensamentos, acerca de alguns pontos que podemos chamar de ensino, da doutrina da palavra, temos que congregar juntos. Exemplo, irmãos, há alguma coisa terrível, abominável, que um irmão creia que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação? Ou se o que crê que é depois ou durante, mesmo tribulacionista, há alguma coisa anormal nisso, irmãos? E por que muitas das vezes nós não suportamos? E queremos muitas das vezes até romper e pelear. Não, mas assim, isso não é bíblico. Isso não é a verdade. Pelo irmão, pode ser que não seja verdade para você, pero para ele é. Me haga entender do que estou falando? Há alguma coisa, pode ser que não se escandalize comigo, irmãos. Perdona-me. Se um irmão chega para mim, eu creio que a salvação é eterna. E se um irmão fala para mim, eu não creio que a salvação é eterna. Amém. Amém. Eu, particularmente, não sequer perder meu tempo em tentar convencer a ele do que ele crê. O que busco e que temos que buscar é a unidade no Espírito por el vínculo da paz, não da guerra. Vocês sabiam que no passado se levantou um grupo de irmãos chamado Anabatistas? Creio que muitos conhecem, já escutaram, mas pode ser que um ou outro não escutou. O que passou com os Anabatistas? Os Anabatistas creram e começaram a ensinar que o bautismo era por imersão e não por aspersão. E sabe o que começou a acontecer com eles? Começaram a serem perseguidos violentamente ao ponto de matá-los. E de que forma? Muitas das vezes eles foram mortos. Sabe como? Como eles queriam no batismo por imersão, os outros irmãos os matavam, ahogavam. Ah, tu crê que é por imersão? Ah, vou te bautizar agora. Eu derrava a barra, a água está aqui. Isso era morto. Dá para entender isso? Dá para entender a gravidade das coisas? Ah, eu não vou chegar a ser isso. Pelas vezes com coisas tão sensíveis nós não trazemos. Acossamos os irmãos, não tem essa palavra assim? Com aquilo que eu creio. Aonde ser uma doutrina secundária? É isso que temos que aprender. Essa unidade é distinta. Hasta aí bem?
Pode ser que uno vai discordar de mim, então, hermanos, eu vou invocar esse versículo. Se discorda de mim, irmão, guardemos a unidade do Espírito. Amém? Derrama essas coisas de lá. Agora, um parênteses. No que é absoluto, isso não. Isso não podemos abrir mão. A Trindade, a doutrina da encarnação do inverno, do arrebatamento mesmo da igreja, não importa se antes, durante ou depois, de la kenosis de Cristo, que mais? De la ressurreição e muitos outros pontos que são centrais, absolutos, e que se tocamos nisso, aí a coisa pode complicar e pode se tornar, como diz o apóstolo Juan, a ser uma doutrina de muerte. Se um não vem entender comunhão contigo e não traz a doutrina de Cristo, o que está falando ele? Está falando de algo que é absoluto, central, que até os católicos creem. Não estou aqui, de certa forma, punindo os irmãos abaixo nesse ponto. Essa é outra coisa. Só temos a hora para hasta aí. Sim. Um outro versículo para saltarmos daí para unanimidade e terminarmos. Salmo 133. E diz aí o versículo 1, que é tremendamente conhecido por nós outros. Como está na Reina Valera? Con bueno, delicioso. La primeira palavra que aparece aí, mirar. Alguma versão habla também que mirai. E na Juan Ferreira de Almeida e na Vulgata, há uma palavra que é interrição. Interrição? Seria a pronúncia correta? Assim está na gramática portuguesa. Não logra entender isso? De novo tenho que fazer. Quem? A pergunta é: o salmista está inspirado pelo Espírito de Deus, verdade? Quem é que está sendo este? De quem vem esse? Do Espírito de Deus, de nosso Padre, verdade ou não? Pode poder entender como que, imagínate, nosso Deus abrindo os braços e nos vê e mira a igreja e nas alabanças e unidos no Espírito dele, e ele, com bueno, verdade, Nico? E Jesus, sim, Padre, muito bueno, que estejam que em união. Aqui, a palavra estar em união no hebreu significa que descreve a harmonia
e a comunhão entre os irmãos. É como uma sinfonia. É como um poema de Deus. Essa harmonia entre os irmãos. O irmão faz algo aqui que eu vou ler. É importante destacar que no contexto unidade de achar, aí está Albertito que conhece bem o hebreu, se refere à união e à harmonia entre os irmãos e não necessariamente à unanimidade que implica um acordo completo entre todos os aspectos. Ok? Isso que ele trata aqui. Unidade. Pela unidade, mais uma vez, sem unanimidade, não pode expressar a realidade do Espírito de Deus. Verdade ou mentira? Podemos estar unidos, pero não unânimes, não de acordo. Agora, não quero dizer que essa unanimidade tem que lembrar o que acabei de falar acerca de uma doutrina. Nada a ver. Porque vocês creem que no início do primeiro ciclo da igreja, a igreja estava todavia toda involucrada no que temos todo esse contenido e a quantidade de doutrinas que conhecemos hoje? 4 siglos para entender a doutrina do Espírito Santo de Deus. Em um concílio. Aí está Atanásio. As coisas cambiam, toma seu tempo. Eu não é isso. Essa unidade, ou essa unanimidade, não está relacionada com aquilo aqui. Se a trilha gusta verde, amém. A mim me gusta verde também. Agora, o que se trata de verdade da unanimidade? Como empieza essa coisa? Como essa palavra aparece pela primeira vez nas Escrituras? Pela boca, ou pelos escritos, melhor, de Lucas, em Hechos dos Apóstolos. Então, Hechos, capítulo 1, versículo 14. Está aí? Aí estão esse grupo de irmãos reunidos. Quantos? Diz as Escrituras aqui nesse capítulo. Cerca de quantos? 120. Reunidos em um cenáculo. Tem essa palavra no espanhol? Cenáculo? Como aqui poderia ser um cenáculo, que era um aposento alto, num piso mais elevado. Por quê? Por que estão aí? Porque o Senhor, antes de ascender aos céus, derrou para eles um mandato, se assim podemos dizer, verdade? Vocês agora regressem a Jerusalém e aguardem que sejam revestidos do alto do poder. Aunque de verdade não sabemos muito bem o que ia passar. Sabe que os judeus iam entender alguma coisa acerca do Espírito Santo, quem era o Espírito Santo? Era escutado pela experiência mesmo com o Espírito, e é verdade que quando o Espírito
está neles. E Pedro se levanta, a primeira coisa que ele abre é sobre o Espírito Santo. Como que pode? Antes, porque já o próprio Espírito nos dá entendimento e clareza de tudo aquilo que o Senhor amou para eles. E agora é revelado, vem uma revelação, tudo graças à obra bendita do Espírito Santo de Deus, que seria completamente impossível para eles entender isso, acerca da Trindade mesmo. E o Senhor, em regresso, e aí diz assim, todos estes estavam o quê? Unânimes, entregados de contínuo à oração, junto com as mulheres e com Maria, a madre de Jesus, e com os irmãos dele. Pergunta: hoje, pelo olhar quando Jesus estava no monte, ascendendo, porque estavam certamente barraram o Monte de los Olivos, estão aí como quase cerquita a Betânia, porque quando eles regressam para Jerusalém, é um regresso de um dia, de um sábado, que seria 1 quilômetro praticamente, é o máximo que poderia caminhar, segundo a lei. Verdade? Quantos estavam, diz o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, quantos estavam ali quando o Senhor, antes de ascender aos céus? Cerca de 500. Não é assim? O que passou com os 380? Uma coisa é a unidade, e a outra coisa é a unanimidade. A unanimidade, de certa forma, está pegada à obediência daquilo que nosso Deus nos ensina através de sua palavra. Escutaram, regressaram. Pelos 380, não. E aí, unânimes, sabemos o que passa. E saltamos. Hechos 2, capítulo 1. E quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos juntos em um mesmo. A coisa aqui, todos juntos. Todos. Porque às vezes uno pensa que, não, só aqui, só o meu grupo, só nós outros aqui. E os demais? Que são? Quem é a igreja? Que somos aqui? Igrejas reunidas? Amém? Sim, de certa forma está bem. Porque somos uma só igreja. Verdade? Sim, Senhor. Há um que pode estar em localidade alfa, beta, gama, delta, y. Mas em um só corpo. Somos membros desse corpo. Estavam todos. Então, esse é outro ponto. Estão todos mesmo ou estão? Irmãos, se não há unanimidade, abra para as igrejas aqui. Você não pode avançar. A igreja, me suportem, não poderá avançar no propósito de Deus se vocês não são unânimes. Está bem que estão unidos, mas tem que dar um passo mais allá da unidade. Há que estar unânimes, de acordo nas decisões que vocês tomam. E esta mesma o governo da igreja está para isso também. Verdade? E quando há esse coeso, tem essa palavra? Coeso? Coesão? Unidos? A coisa avança? Ou não? Que é um exemplo perfeito
unanimidade, comunidade, que para mim parece muito bello. Recordam ou recuerdam? Recordam? Quando Jesus estava naquela casa em Cafarnaum, que provavelmente era a casa dele, porque creio que não podia ser outra casa, porque quem vai sacar o teto de uma casa e vai quedar callado? Se é tua casa, hoje que passa com esses loucos aí que estão assim em cima da casa? Hoje, tô louco? Está sacando lá? Não, que passa comigo? Está louco? Não, se eu vou sacar as terras, põe tudo de volta. Não. Eu penso que só pode ser, porque Jesus tem uma casa em Cafarnaum. Eu penso que essa casa só pode ser assim. Não há outra. Eu penso. E saca toda a coisa terra e vem esses 4 homens e vão barrando uma cama com um paralítico. Vocês creem que só unidade é suficiente para barrar essa cama? Ou será que a unanimidade é extremamente importante entre eles? Estão unidos, pero a unidade é a hora no barrar de la cuerda. Se tu barra 2 centímetros, um pouco mais do que o outro barra, a coisa caiu. O paralítico, e se era paralítico das 2 pernas, paraplégico, agora queda tetraplégico. Pero não importa se eu não levanta, de qualquer forma. Tetraplégico, paraplégico, não importa. Pode entender um pouco mais da natureza, aí hablando dessa forma, da importância da unanimidade, como o conjunto destes homens, unidos e unânimes, mirando um para o outro, e vai barrando esse leito. É fácil ler, verdade? Pero como é que lograram? Imagina o nível de trabalho para chegar hasta o techo dessa casa. E a hora para barrar esse gordito. Se era gordo, pior todavia. Tremendo. Unidade sem unanimidade não pode haver operação de Deus. Se eles não são unidos e unânimes, essa marca não pode barrar ali dentro. E o Cristo, o Senhor, não pode acessar unidade. E foi mais, os pecados são perdonados. Isso é o que a igreja necessita. Não só de sanidade, também de vida. E esta vida só pode chegar hasta nós quando temos unanimidade. Será que está tão complicado o que estou falando, irmãos? Esses que fazem nada dá amém. Já estou com medo. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Vocês creem? Amém. Eu creio. Se estou equivocado, não importa. Derramo-me, Senhor, pelo Senhor, eu creio que isso está à porta. Irmãos, os anos passam muito rápido. Sabe, irmãos, quando Paulo chegou a Filipos, ele no ano 50, aí entrou pela primeira vez em Filipos. Aí estava Lídia, aí plantou a igreja. 12 anos passados, Paulo escreve sua epístola à igreja em Filipos, no ano 62. 12 anos. E sabe quando Paulo é morto? Degulhado, assim a palavra? Ele era em 64. 14 anos. Um ministério muito curto. Não sei. Os que conhecem a palavra, creio que não passa de
30 años de servicio. ¿Sí? 20. Pero lleno de poder y de acción. Amén. Entonces, pasamos rápido. Y tenemos que dejar las cosas de niño e seguir adelante. Não só em unidade, mas em unanimidade. Quando chegamos a Hechos capítulo 4, outro versículo, 4, versículo 24. Hechos 4, 24. Aí está Pedro e Juan saem del Sinédrio, verdade? Conosco esse passagem. Amém? Para adelantarmos aqui. E agora se apresentam delante da igreja e a igreja vai ser uma oração. Juntamente. Unânimes aqui com Jesus. E ao ouvir de eles, o relato que hace Pedro e Juan, do que passou, estes unânimes alçaram a voz a Deus e dijeron: ó Senhor, Tu eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que eles há. E allá no versículo 29, terminando, mira esse versículo aqui, que é o cerne da oração. E a hora? La unidade é uma coisa, pero la unanimidade é outra coisa, que fortalece a unidade. Sim ou não? Amém. Ponga atenção na oração da igreja aqui em Jerusalém. E a hora, Senhor, considera suas ameaças. Considera as ameaças que estão sendo não só aos apóstolos, mas também a igreja, a nós outros. Verdade ou não? Porque aqui, passado 10 anos, começando daqui, o primeiro mártir foi Santiago. Entre 10 e 12 anos, mais ou menos, Santiago, maior, e irmão de Juan, foi decapitado por Herodes. Não foi assim? Esse sim foi um ministério curto. Senhor, considera suas ameaças e nos livre de toda perseguição. É o que está escrito aqui? Não. Podemos orar assim? Será? Irmãos, estamos para um processo. Hablamos de Colômbia. E muitos irmãos quedam preocupados do que vai passar, irmãos. Se não tem que vir, vem. Verdade? Amém. A igreja tem que ser consciente de suas decisões. Isso sim. Não tem que saber a decisão que toma. Amém? Nós não temos que ser responsáveis. Não é que está em Cancún com um coco na mão, tomando água e já. Que se lasque todo. Não. Somos responsáveis. Verdade? Pero, irmãos, essa oração é algo que nos falta. Sim ou não? Considera as ameaças, o que seja. Nós não nos importamos se vão nos matar, esfolar vivo, sacar a pele, depois, mais adelante, os irmãos vão ser entregados a los leones. Será que de verdade estamos preparados para o que vem? Só unidos? Porque se estamos unidos, não estamos unânimes, quando estivemos na cárcere, um exemplo, quem foi que falou isso? Foi ele. Primeiro ele para os leões, depois eu, um exemplo. Me dá a entender? Será que estamos dispostos a pagar o preço de um pelos outros?
Somos unidos, Deus. Será que somos unânimes? Amém? Amém. Ou não? Não sei. Não sei. Permite que tus servos abrem o quê? Tua palavra com toda confiança. E sabe o que passa? Quando a igreja tem unanimidade? Versículo 31. Depois que oraram, o lugar onde estavam reunidos temblou. E todos foram llenos do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com quê? Tu crê que só a unidade é assim isso? Hã? Vou terminar aqui. Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Amém? Queremos só, vou fazer uma pergunta. Queremos só unidade ou queremos unanimidade? Unidade. Queremos ou não queremos? Amém? Amém. Porque, irmãos, se não for dessa forma, não podemos avançar. A igreja não tem autoridade. A igreja não vai ter nem autoridade se não há unanimidade. O Espírito Santo, não, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Mira, é um Lord. Nosso Senhor é um Lord, um cavalheiro. Eis que estou à porta para a igreja mais miserável pelas 7 igrejas da Ásia, se assim podemos colocar. Verdade? Tu poderia poner o nome de Suíro de Éfeso. Eu creio que não poderia o nome de Suíra de Laodiceia. Já viu alguém chamar Laodiceia entre os cristianos? Me irrita. Que nome? Vou poner de Laodiceia. E tu, Herodes. Herodias. Pior. Lá que cortou a cabeça de João Bautista. Ele tem esses princípios, não vai forçar nós outros. Eis que eu estou à porta. E apenas o quê? Chama, em outra versão diz que golpeie com minha mão na porta. E se tu que está por detrás dessa porta, escute a minha voz e abre a porta, porque és um cavalheiro. Sim ou não? Essa coisa que eu aqui, que ela quer ali. Eu fui polícia, irmãos, e os policiais não são cavalheiros. E às vezes, segundo a lei, quando teníamos suspeita que dessa porta para lá tinha um crime acontecendo, não necessita de mandato para entrar. E como se entrava nessa porta? Bem, os gringos têm aquela coisa, né? Pero na América Latina, em Brasil, Rio de Janeiro, Os pés. e às vezes a porta estava tão bem pegada que te lançava ao piso. Toca 3, vão 3, esse polinho arrebentava a porta com violência. Nosso Senhor não. Eles não cavalheiro.
Assim é com a igreja, assim é com nós outros. É unidade? Amém. Mas eu não quero só unidade de vocês. Eu também quero que sejam unânimes. E eu entro. E sabe o que passa? Não é tu que tem que cenar primeiro. Eu cenarei contigo. Assim é, não é? Eu cenarei contigo. Poderia ser o contrário, tu cenará comigo. Tu vais cenar comigo. Tu vais cenar. Eu cenarei contigo. E tu cenará comigo. Assim é, Senhor. Cavalheiro, nobre, misericordioso, lleno de amor. Então, no versículo 15, o que diz aqui? Para entendermos de verdade, para encerrar, para entender o que é uma igreja unânime. O que é a unanimidade? Quando os irmãos em Roma, tem alguma versão que habla de Roma? Aparece Roma aí? Hã? Sim. Assim que chegamos a Roma, versículo 14. E quando os irmãos tiveram notícia, os irmãos de onde? De Roma. Uma versão comenta assim: quando os irmãos em Roma tiveram notícia de nossa chegada, que está falando de quem? De la igreja de onde? São alguns ou é os irmãos? Ou é la igreja em Roma? La igreja, verdade? Vieram desde allá, de onde? De Roma, a recebermos a sal fora do Arábio e las 3 tabernas. E quando Pablo os viu, deu muitas graças. E na Reina Valera me gusta mais a expressão. Recobrou o quê? Aliento. Eu creio que aqui nenhum irmão hoje hizo algum reclamo da distância. Verdade? Nem sequer por sua mente passou. Hoje é um pouquinho leve essa reunião unida. Nas distâncias. Distâncias em pleno século XXI, onde hoje você pode entregar uma mercancia de Amazon ayer. Você pode entregar ayer, porque sai na estratosfera, na espaçonave, que vai entregar a mercancia de Amazon e entrega em Nova Zelândia. Só que todavia aqui já é outro dia, quero olhar é dia. Quantas horas gastamos para chegar hasta aqui? Eu gastei 1 hora mais ou menos. 2 horas? Muito lejos. Ui, não estou falando isso, estou dando um exemplo. Eu não sei quanto tempo o irmão de Topaipi está pedindo visita. Pero Topaipi, irmão, misericórdia. Quantas horas, irmão, em bus? 5 horas. E o bus vai? Tu barra de bus? Ah, irmão, está enfermo. Não, irmãos, tudo é um complique. Complicamos todo. Nunca estamos satisfeitos com nada. Somos uns reclamadores. Não sei se tem essa palavra. Reclamo. Hã? Toda a igreja de Roma saiu para encontrar com Pablo. Como que ele não vai tomar ânimo, irmãos? Sabe que é sair de Vegeta, caminhando hasta Bogotá? Caminhando?
com ninhos. O hermano, eu não vou falar uma coisa aqui porque sabe que depois hasta para a reunião complique. Não, o vírus pode me matar. Se nos preocupamos com coisas assim, não sei o que vão ser as outras. Unanimidade. Os irmãos estavam unânimes. Eu creio que nenhum deles era assim. Pero 70 quilômetros para encontrar com Paulo? Deixa-lo já vir para cá mesmo. El amor. Essa obra do Espírito Santo. A unanimidade. Unidade. Perfeita. Em el amor. Verdade? E quem não vai cobrar ânimo, irmãos? Quem não cobra ânimo? Quando tu encontra um irmão que sabe que foi muito lejos para chegar. Está bem assim? Assim termina, irmãos, com vocês, nesta manhã, neste dia. E Deus, para que pensemos bastante nesse tema. Unidos, pero unânimes, de verdade? E se não há unanimidade, o Espírito de Deus não pode operar. Porque nosso Deus é um Deus de princípios. Amém? Oremos. Padre, queremos colocar diante de Ti Tu palavra e que Tu Espírito haga Sua obra preciosa em nós outros. Nos ajude. Senhor, queremos ir muito mais allá da unidade. Senhor, queremos essa verdadeira unanimidade entre nós outros, como os filhos de Deus, em nossas localidades, nas igrejas, onde estamos. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a funcionar desta forma, porque esta é Sua vontade. Te agradecemos por tudo, por Tua palavra, em nome precioso de nosso Jesus Cristo. Amém.